Eu não quero trazer aqui uma palavra para fazer com que vocês se emocionem. Nós podemos fazer isso, não é pecado, mas eu não quero fazer. Se houver alguma emoção aqui, seja ela natural, do próprio Deus, colocando em nossos corações. Na verdade, o meu coração está muito apertado aqui hoje, porque nós tivemos pela manhã, estivemos aqui em Santa Ceia, e foi o recomeço. E eu fiquei o dia todo emocionado, esperando a noite chegar para este culto maravilhoso. Porque a DJ é uma família, irmãos, é uma família. E o tema hoje, como eu gosto sempre de buscar um caminho mais pedagógico, mais didático. Quando você tem um tema, você segue aquele tema e isso fica muito melhor. É tempo de recomeçar. Eu até escrevi aqui num comentário aqui, que é tempo de voltar a cantar. É tempo. E o texto está em Neemias, no capítulo de número 1, Neemias capítulo de número 1, versos de 3 até o 6, que diz assim: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Aqui está no singular, não os teus, mas o teu servo. Quem está falando é Neemias. Olha bem, e que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. Aqui é uma parte que me encanta, porque também quem fez esse tipo de oração foi Daniel. Senhor, eu peço que tu perdoes os meus pecados e o pecado dos teus filhos. Os teus filhos, ele pede perdão pelo pecado dos outros. E aqui Neemias diz: pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Agora ele entra no plural, pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Quantos necessitam de oração? Querido Pai, ao perguntar quantos necessitam de oração, aqueles que estão congregando aqui conosco neste momento, todos unanimemente levantaram suas mãos, Senhor Deus, em sinal de aceitação, de desejo, de dependência de Ti. Ser dependente de Ti é ser vitorioso. Ser dependente de Ti não é fraqueza, é fortaleza, porque em Ti está a resposta que precisamos. Tudo que temos, Senhor Deus, veio de Ti, e aquilo que estamos precisando, necessitando neste momento, está nas Tuas mãos. Por isso nós oramos. Ó Deus, aqui está este vaso de barro, Senhor, cheio de defeito. Pai, mas porque a glória é Tua, Senhor, e o vaso é de barro. Pai querido, toma em Tuas mãos nossas vidas, oramos no nome de Jesus. Amém. Eu penso, querido, nesse momento que nós gostaríamos muito, já praticamente 70 dias distante de estar aqui presencialmente, mas em nenhum momento deixamos de fazer a obra de Deus. E nós
queremos voltar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nesse dia de pandemia, a pandemia ela não tem a última palavra. Eu sei que ela é mundial, está em todos os lugares do mundo. E essa questão de lockdown, está tudo fechado, parado, na Alemanha entrou nesse circuito de uma maneira tão terrível que o governo está disponibilizando dinheiro para as grandes fábricas de carros premium. Olha, irmãos, o dinheiro que eles estão disponibilizando para empresas como a Volkswagen, como a Audi, estão disponibilizando para que essas empresas possam pagar os seus empregados em casa. E o governo está dando parte do dinheiro. Imagine uma BMW que está em 40 países. Ela tem fábrica em 40 países. E nesses 40 países, a empresa está entrando com dinheiro que vem do governo. Eu quero contar aqui uma verdade. Existem ilustrações que o pregador usa, que às vezes é uma ilustração hipotética. Ele usa e vale a pena, porque ilustra aquela situação. Mas o que eu vou falar aqui é uma verdade. Eu, nesse momento, eu estou alimentado. Eu peguei maçãs, daquelas pequenininhas, dessas maçãs bem baratinhas, descasquei, cortei em 4 pedaços, com algumas fatias de banana, coloquei só 1 colher de açúcar demerária, botei uns 3 dedinhos de água, 2 dedinhos, e deixei fervendo um tempão, numa panela que não gruda, fervendo, até que aquele doce ficasse bastante pastoso. Tirei o excesso, aquele líquidozinho, a água, está lá na geladeira. Então, ontem, antes de dormir, eu peguei 2 pães de forma e engraxei aqueles pães de forma com aquele doce de banana misturado com maçã e vendo youtuber e comendo ontem. E agora de tarde eu falei, bom, essa hora ainda está cedo, mas eu não vou pregar com fome não. Aí eu peguei uma caneca de leite com café solúvel e comi aquele doce de maçã. Mas quando eu era menino, a maçã parece que tinha um perfume. As pessoas que comiam maçã perto de mim e que descascava, eu disfarçava e pegava a casca da pessoa e comia. Mas como era gostoso comer a casca da maçã, e principalmente quando a pessoa descasca e tira bastante carne junto assim. Irmãos, que sabor, cheiro na casca. E eu achava, hoje eu acho que a maçã não tem esse cheiro todo que eu sentia na minha infância. Não sei porque não tinha na minha casa maçã, mas hoje eu comi maçã. Eu estou na porta do céu. Eu estou literalmente na porta do céu. Eu quero pedir perdão àquelas pessoas que não têm maçã em casa, como eu não tinha na minha juventude. Deus havia dito que o povo ficaria cativo por 70 anos. Esse povo vai para o cativeiro. Imagine você que tem um filho que nasce no cativeiro babilônico. E lá se fala o caldaico, não fala a língua de Canaã. A criança vai crescendo falando a língua daquele local, vestindo a roupa daquele local, comendo a comida daquele local e os costumes daquele lugar. Então há uma possibilidade muito grande desse país que está no cativeiro se desintegrar como nação. Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Porque 1700 e tantos anos viveu no exílio.
Sabe por que eles mantiveram certos hábitos e costumes, judeu se casar com judeu? Até vem para o Brasil, chega aqui, se casar com uma brasileira, vai ficar aborrecendo os pais que estão lá. Então, o casamento, no dia do casamento, eles pegam um avião e vai lá e encontra com a sua noiva, que o pai ou a mãe arrumou para eles. E ele vai se casar para poder manter a raiz, manter a linhagem. Agora, vê só, nesse período estava terminando o período de escravidão, os 70 anos, estava no final. E aí eu estou pensando nos 70 dias aqui, por isso veio essa mensagem. Os 70 anos está terminando. A qualquer momento eles vão poder sair do exílio. A qualquer momento eles vão poder. Só, irmãos, que a sua cidade estava destruída e aqueles que poucos ficaram lá estavam abandonados, morrendo de fome, numa situação terrível. E aí Deus levanta três personagens, os Esdras, Zorobabel, e na reconstrução dos muros levanta Neemias. Então, esse certo dia que Neemias recebe aquelas notícias terríveis, imagine, irmãos, talvez não fosse irmão consanguíneo, mas era irmão de pátria, eram judeus. Machuca o coração de Neemias. E Neemias então começa a chorar. Por que ele começa a chorar? Porque ele foi tocado pela aflição. Irmãos, não é possível que a gente saiba que alguém está sofrendo e a gente não consiga sofrer o sofrimento deles. Tem coisas na vida que são contagiosas. Por exemplo, o choro é contagioso. Você consegue ficar perto de uma pessoa que está chorando sem se emocionar? Consegue? Impossível. Quando você vê uma pessoa chorando com sentimento, você acaba chorando, ainda que você se disfarce, vai descer gotas de lágrimas. Neemias começa a sofrer o sofrimento do seu povo, que está lá, na sua cidade queimada a fogo. Sabe o que é uma cidade naquela época? Com os muros derribados, era uma cidade que não tinha nenhuma segurança. Os inimigos podiam entrar a qualquer momento. Nos Estados Unidos, as casas, a maioria das casas não tem muro. Mas quando tem a parte de grama, pertence à casa. Se você botar o pé ali, naquele lugar ali, vai ver uma arma em cima. Porque o americano pode entrar no supermercado e comprar espingarda, pode comprar pistola, pode comprar até canhão. Sabia disso? Pode comprar. O americano. Então ninguém vai se meter a besta de tentar chegar lá, porque mesmo a pessoa de idade está lá, ei, cai fora. Não tem muro. As portas queimadas. Sabe o que significa isso, irmãos? Então, ele recebe uma pessoa chamada Ananias ou Hananias. Os que foram levados cativos estão em grande miséria e desprezo. Os que não foram levados cativos estão em grande miséria e desprezo. Irmãos, pense, me acompanhe nesse pensamento agora. Você tem tudo em casa. Para que sofrer com o sofrimento dos que não têm? Não é isso? Para quê? Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu não gosto de saber que tem alguém, sabe, da minha amizade ou do meu conhecimento, que na hora que eu termino de comer, e às vezes que saiam, sobra alguma coisinha, a gente vai na lata do lixo lá e joga aquilo ali que podia ser comida para alguém. Não aquele resto, mas uma comida de qualidade.
Neemias sente no seu coração a dor dos seus patriotas, dos seus patrícios, que estavam lá em Jerusalém, morrendo de fome. E ele precisa fazer alguma coisa, então ele começa a chorar na presença de Deus. E Deus é um Deus maravilhoso, ele toca no rei, muito rico. E o rei pergunta a Neemias: por que tu tanto choras? E Neemias, naquele momento, resolve abrir o coração para o rei e fala o que está acontecendo. E o rei então coloca à disposição de Neemias madeira para reconstrução, coloca recursos, coloca tudo para Neemias. Irmãos, um homem que não tinha uma posição real, não tinha recursos nenhum, mas porque ele chorou na presença de Deus, o rei foi comovido. E os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas, o meu povo está sofrendo. E a resposta de Hananias vai gerar uma grande reviravolta na vida de Neemias. Sabe, irmãos, quando Deus encontra espaço no nosso coração, para que a gente possa sofrer o sofrimento do outro. Jerusalém era um símbolo de vida para todo judeu. Até hoje, Jerusalém, pastor Davi já esteve lá e sabe disso. A cidade era o centro da vida do povo, porque ela estava... Lá tinha o templo. E sem o templo o povo não podia relacionar-se com Deus. Naquela época era o local do templo. E os muros e os portões tinham um significado profundo para a vida da cidade. Os muros eram os protetores da cidade. É quando o inimigo não pode te atacar, você está cercado por um muro. E nós temos essa muralha. Essa muralha são os anjos de Deus, Jesus. Sinal de segurança, sinal de defesa. Os portões eram a referência da riqueza da cidade, da segurança da cidade. E como reconstruir essa cidade e seus valores. Como recomeçar. Eu fico pensando naquele caminho de formiguinhas, que é um caminho delineado. Elas têm norte, sul, leste, oeste, elas têm uma direção, estão carregando material lá, estão trabalhando. Alguém chega ali, faz uma maldade tremenda de espalhar aquelas formigas assim. Pense se fosse você. De repente perde o norte, perde o sul, perde o leste, o oeste. Muitos perderam os seus queridos nesta pandemia. Aqui mesmo nós temos pessoas que perderam isso. Dói muito. Em nenhum dos casos nós como pastores podemos fazer nem sequer uma celebração. Na realidade, todos nós precisamos reconstruir os nossos muros a partir de então. Nós precisamos reconstruir. E eu quero trazer nesse final de live uma palavra de conforto para você, que diz assim: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos reconstruir nossos portões, que foram derribados nesta pandemia. Recursos, profissão, família, tudo atacado. Todos nós, de uma certa forma, já experimentamos ou experimentaremos o que é ser um Neemias. Deus quer nos levantar como um Neemias. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos de um braço amigo, de uma mão amiga. Vamos aprender a dividir o pouco que nós temos com outro que não tem nada. Diana coxa na balaia. Irmãos, começar a, de vez em quando. Essa semana mesmo uma pessoa, eu não vou dizer o nome aqui, pode não gostar, mas é nosso. Pastor, eu estou com material aqui para assistência social, como é que eu faço? Eu falei: embica teu carro aqui no portão da minha casa, abre aí.
E ele pegou umas caixas de leite e colocou mais outras coisas, todinho, e colocou ali, Todd, pó assim, colocou ali. Eu liguei para o Timóteo e pedi que ele fosse lá pegar. Ele deu várias viagens. A pessoa, Davi, não é rico. Ele é um Neemias. Sabe, Deus quer levantar Neemias aqui nesse momento de pandemia. Nós vamos minorar, vamos diminuir o sofrimento de tanta gente. Mesmo nos momentos de dificuldade da minha vida, eu procurei dividir as coisas com o outro. Sempre procurei. Quanto mais a gente divide, mais Deus acrescenta. Uma vez parei num posto de gasolina e mandei colocar pouca gasolina porque o tanque estava quase cheio e ia viajar e eu queria fazer a soma. Hoje não precisa isso, os carros já têm computador de bordo. E você vê automaticamente o que você está consumindo. E eu entreguei R$50 para pagar e teria um troco. O rapaz me devolveu os 50 que eu dei, mais algum dinheiro, porque ele julgou que eu tinha dado R$100. Eu falei, amigo, teu troco está errado. Ele falou, não, senhor, não está errado, está certinho. O senhor me deu R$100, aqui, aí me mostrou os R$100. Falei, querido, eu não te dei R$100, te dei R$50. Não, o senhor me deu R$100. Eu te dei R$50. Aí veio uma senhora, ei, o teu troco está errado, eu te dei R$100, você me deu um troco diferente. A partir dali, toda vez que eu parava naquele posto de gasolina, o rapaz olhava para mim, permita limpar os vidros, limpava os vidros, secava, porque ele ia trabalhar um dia todo de graça ali. Mas não podemos fazer isso, irmãos. Eu sempre fui de gratificar as pessoas. Uma pessoa trabalhou fazendo alguma coisa para mim, quanto é? É tanto. Aí eu dou esse tanto e esse aqui agora é uma gratificação. Isso nunca faltou na minha vida. Como então começar de novo? E eu encerro dizendo, meu Deus, nesta noite, que todos nós passamos, a questão da pandemia possa nos tirar dessas condições e nos renovar a esperança, que nós possamos ser como Neemias, reconstruir a vida de outros que talvez esteja pior do que nós, aprender a se doar, a se dar, aprender a sentir a dor do outro. E eu quero orar